Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal da Psicografia para mais um Evangelho no Lar com as nossas sementes. Estamos aqui no parque semeando sementes de boa qualidade em seu coração, para que mais tarde venha florescer. Florescer paz, amor, saúde, alegria, harmonia, felicidade em seu coração. E as nossas sementes do Evangelho hoje traz uma reflexão maravilhosa sobre o capítulo 17, Sede Perfeito, o homem de bem. Então vamos falar um pouquinho sobre esse homem de bem, essa mulher de bem também, né? Então vamos lá. Vamos começar com uma reflexão sobre o livro Conduta Espírita, né? Psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Na mensagem de número 14, o título intitulado Na Tribuna, ele diz o seguinte: palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem nomices, fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela o equilíbrio. Então, às vezes você vai numa palestra, né, onde o palestrante faz aquela prece, né, principalmente os espíritas aí, como a gente está falando de espiritismo, né, sobre o espiritismo, aliás. E tem aquele irmão que vai fazer aquela palestra, ele faz aquela prece que demora meia hora. E tomou o tempo todo da palestra. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pedir proteção aos mensageiros de luz nesse ambiente sadio e salutar, para que daqui emane boas irradiações de amor, de paz, de saúde e alegria para o seu lar. Que Deus nos proteja. Então vamos falar um pouquinho desse capítulo, né, desse homem de bem. E ele começa aqui no item 3, falando sobre o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade na sua pureza. Imagina, que pureza é essa, gente? A pureza da alma, da vontade de servir Jesus, de fazer o bem, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que são as palavras maravilhosas contidas no Evangelho do Cristo, onde você vai implantar o seu Evangelho e vai criar esse laço de amor com o Mestre Jesus em seu lar. Não há amor, não há árvore boa que dê frutos maus, que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Então, aquilo que você planta, consequentemente, um dia você vai colher. Não se preocupe. Não se colhe figos de espinheiros. O homem bom, de bom tesouro, do coração tira o que é bom, mas o mal do seu mal tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso está em Lucas 6, 43, 45. Às vezes, tem pessoas que, no auge daquele rancor, daquela mágoa, proferem palavras ruins. Palavras que machucam o coração daquele irmão, daquele amigo. Mas nós só proferimos palavras benevolentes quando elas vêm do nosso coração. O que a boca fala do que o coração está cheio, é o que ele diz aqui. No Evangelho, retornamos, ele diz: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Nós temos que ter fé em Deus, meus irmãos. Esse homem de bem que almeja evoluir, cuidar da sua família, ser uma pessoa boa na terra, conhecer as leis divinas e suas consequências quando você interfere naquilo que Deus trouxe para você, naquilo que você assumiu com Deus. Quando você experimenta o seu livre-arbítrio, você vai de encontro com Deus e ao mesmo tempo você interfere, né, na sua evolução espiritual na Terra, né? E Joana de Ângeles diz o seguinte: o convite feito por Jesus não ouvimos, perdemos a oportunidade. Quantas oportunidades nós perdemos de ir numa casa espírita, assistir uma palestra, ouvir um irmão aflito? Você às vezes é médium, mas você não, eu não quero ir mais porque eu me decepcionei com aquele ambiente, e deixa de servir a caridade justamente pelos seus melindres, pelo orgulho, né? Às vezes por uma certa vaidade de chegar lá porque você tem um posto avançado, né, no seu trabalho material, e ao chegar lá você quer ser a primeira da fila. Não! Se candidate a ser ao voluntariado, principalmente para ouvir aquelas pessoas e encaminhá-lo ao salão de passe, ao salão de palestra. Você está fazendo a caridade e está te ajudando.
Essas são as características do homem de bem que respeita todas as leis e que entende o momento oportuno de ser aquilo que ele está almejando. Primeiro, ele precisa passar por várias experiências, às vezes até várias decepções, para entender que nós começamos lá do começo. Nós não começamos de cima para baixo, porque a queda pode ser, segundo o ditado, a queda pode ser maior. E quando a gente começa de degrau em degrau, a gente pode até cair, né? Porque é normal isso acontecer no meio do caminho. Mas nós teremos aqui o Espírito amigo que vai segurar a nossa barra, que vai nos ajudar, que vai nos guiar e dizer, olha, o caminho do bem é esse daqui. Você pode escolher seguir ou não. Vamos continuar aqui com o nosso evangelho. Joana de Ângeles, também na sua série psicológica, ela continua chamando a atenção desse homem de bem através do exemplo do Mestre Jesus. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas e dos desafios enfrentados. Olha só, dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas e dos desafios enfrentados. Tudo isso nós passamos aqui na Terra. Cabe a cada um de nós, com perseverança, né, com fé, confiando no Mestre Jesus, confiando no seu mentor, confiando no seu trabalho, confiando na sua capacidade de dar a volta por cima. É isso que a gente precisa. E aqui ele diz, árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos e pela utilidade. Toda árvore que produz bons frutos, ela é apedrejada, porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Imagine um pé de mangueira, ele está carregado de frutos. Se eu não tenho condições de subir, a primeira coisa que eu vou providenciar é uma vara para cutucar ela lá, para dar umas batidas nela, para poder derrubar o fruto, para mim saborear ali mesmo, que é uma delícia, né? Ou então eu vou buscar uma pedra, vou jogar para balançar ela, porque qualquer toquezinho ela tá madura, ela vai cair. Entendeu? Então a mesma coisa com aquele que serve Jesus, aquele que se dispõe a elevar o pensamento a Deus e divulgar, né, a doutrina espírita, divulgar o evangelho, divulgar a palestra do Cristo, não importa as palavras do Cristo, não importa, mas ele é apedrejado, ele é julgado, condenado, porque as pessoas não conhecem as suas dificuldades. E esse homem de bem aqui que ele está falando é difícil, gente, não é fácil não. Vamos lá. Umas servem para fazer essas árvores que a gente está falando, tá, gente, desse homem de bem. Umas dessas árvores servem para fazer sombras, mas não produzem frutos. Tá aí a sua utilidade, porque todos nós temos utilidade. Outras servem para fazer móveis, né? Os móveis da nossa casa, né? Todos os nossos armários são feitos de alguma maneira, se não for da madeira de lei, né? A madeira está inserida ali, nem que seja prensada, né? Para transmitir naquelas fórmicas, né? Naquelas folhas, mas de alguma maneira houve madeira ali, né? Outras para cercar o quintal, você vai cercar o quintal para livrar dos problemas, né? Da infiltração de pessoas no seu ambiente particular, né? Até mesmo para os bichos não entrar, não ter problema com você. E o que ele diz? E outras para cozinhar os alimentos. Nada é desperdiçado, cada uma tem a sua utilidade. Veja o que Joana de Ângeles reflete conosco. As árvores, gente, todos nós sabemos que uma árvore dessa daqui, olha, tem pessoas que constroem casas com esse bambuzal. E esse homem de bem que reflete aqui, pelos frutos se conhece uma boa árvore, né? Pela produção que está lá. Às vezes, vamos dar um exemplo aqui com as goiabeiras, né? Quantos pés de goiabas encontramos pela cidade? Mas a maioria está bichada, né? Você não consegue comer aquelas goiabas com aquelas larvazinhas, né? É uma pena. O que acontece nisso? Se tivesse alguém para jogar ali um veneno, um remédio, né? Até mesmo um remédio natural, né? Para interferir, que na hora daquele fruto produzir. Mas qual o motivo disso? Tudo tem a sua utilidade, né? Assim também, nosso espírito, em plena jornada, precisa de evolução, pois ao chegarmos ao mundo dos espíritos, iremos prestar conta do bem ou mal que fizemos na Terra. Então, por isso, é fundamental você observar quais são as suas atitudes, o seu comportamento, o que você vem fazendo de bom para evoluir.
quantos livros você já leu por ano? Agora nessa pandemia, você conseguiu ler algum livro? Colocou a sua leitura em dias, né? Eu quero falar para você que eu leio um livro numa tarde, né? Um livro de até 60 páginas, 70, eu leio numa tarde. E ainda faço o resumo dele. Por quê? Porque eu aprendi a concentrar naquela lição, naquele momento que eu estou estudando, eu estou voltada para a lição. Então, se naquele momento que eu estiver estudando, eu estou olhando o celular, eu estou lembrando da novela que vai começar, eu estou lembrando daquele programa que eu quero assistir e que ele vai contribuir também com a minha evolução aqui na Terra. Mas eu tenho outros horários que eu posso conciliar para assistir, né, as notícias do dia, o que foi que aconteceu por todo o Brasil e do mundo. Eu tenho condições disso, mas também eu preciso nutrir a minha mente de boas leituras. Então, por isso, é fundamental que esse homem de bem, que respeita as leis divinas, precisa também entender essas questões espirituais, até mesmo para aprender a conviver com seus entes queridos em seu lar. Porque o que a gente encontra são pessoas, né, que reclamam muito. Né? Se o ente querido volta à pátria espiritual, acabou o mundo, eu também morri junto. Não, gente. Vamos observar que nós só partimos no dia programado. Naquele dia que os nossos fluidos vitais, né, estão esvaindo, né, está se encerrando devagarzinho. E às vezes até você vai sentindo, né, que aquele fluido vital, ele já não era como antes. Ele vai diminuindo. Pode ser até uma pessoa jovem. A sua hora está chegando. E Deus, que é misericordioso, nos fortalece com os mensageiros, enviando para que seja preparado aquele ente querido para que ele seja retornado, para ele retornar ao mundo espiritual, para a sua nova morada. Vai ajudar na sua adaptação, na sua aceitação, vai ajudar através do espiritismo das pessoas boas aqui na Terra a cuidar dos seus entes queridos que ficaram, para esclarecê-los que a morte é apenas uma passagem dessa para outra vida, que o espírito é eterno, o espírito é imortal. E no momento que ele estiver bem, que ele estiver melhor do outro lado, ele poderá transmitir recados através dos médiuns, né? Através dos irmãos que se transformam em instrumentos capacitados, preparados e que têm conhecimento sobre a doutrina espírita, para aliviar um recado, e você vai aliviar. É nessa hora que a espiritualidade, ela começa a preparar, né, esses pais, mães e filhos que estão na Terra, que são transformados em homens de bem, para que possa conhecer a verdade, porque somente a verdade vai libertar você dessas amarras do passado, do apego, de tudo isso que você precisa ainda. E aqui ele diz, na questão 918 do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E qual é a sua maior pureza? Seguindo as leis divinas, conforme ele entende aqui na Terra. Se interroga na sua própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém te motivou a se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então, quando você, ao final do dia, interroga a sua consciência, o que você fez de bom? O que você produziu hoje? Qual foi a sua produção? Então, a partir de hoje, busque aí no seu caderninho, na sua agenda, e anote as coisas boas que você conseguiu fazer hoje. E no final do dia, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar nessa terra e transformar nesse homem de bem, nessa família maravilhosa concedida por Deus nessa terra. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, nos escreva, nos fale, né, aí nos comentários, deixa o seu comentário, né, se você está gostando do nosso ambiente, né, desse local onde eu escolhi para gravar aqui no parque, que é maravilhoso esse momento aqui. Olha, vocês não imaginam, aqui ao lado, ao redor, tem um monte de pássaros caminhando, outros estão cantando, outros estão voando lá nas suas árvores, procurando interagir naquela beleza. E é essa beleza que eu trouxe para vocês nas nossas sementes do Evangelho. Que Deus nos proteja. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Muito obrigado por nos seguir, muito obrigada por nos assistir e muito obrigado por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus.